Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e humilde todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos, e vão instaurando uma rede magnética, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. Queremos convidar a todos os irmãos para juntos elevarmos os nossos pensamentos, buscar a nossa união com Deus, com Jesus e com esta espiritualidade amiga que é composta dos espíritos de luz, missionários da seara de Jesus, os mentores espirituais que nos acompanham, que conhecem a nossa história evolutiva, também os amigos desencarnados que nos acompanham nos estudos do Evangelho de Jesus, todos aqueles que estão ligados neste aprendizado de luz que emana do coração amantíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos para que possamos todos preparar uma vasilha com água, pode ser uma jarra, pode ser uma garrafa, um copo, para que esta água possa ser magnetizada pela espiritualidade maior, trazendo o remédio espiritual que nós necessitamos. E durante a leitura, as vibrações, as emanações dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos em união com o plano superior, estaremos recebendo o tratamento espiritual que cada um de nós necessita. Vamos então orar, nos preparando para ouvir as lições da noite. Senhor Jesus, Divino Amigo, Mestre das almas, esperança da humanidade. Nesses momentos, queremos aproveitar a companhia dos teus missionários,
refletindo a tua luz sobre nós. Aproveitar as lições dos teus emissários através das mensagens desses livros que é para nós um verdadeiro tesouro que vai nos enriquecer. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, por esse momento de paz, e te pedimos que nos ajude em nossa fragilidade, para que nós possamos aproveitar essa vantagem do Evangelho no lar e nos fortalecer e nos curar das nossas mazelas. Que esta luz permaneça conosco, iluminando e amparando nos momentos mais necessários. Assim seja. E nós iremos, antes da leitura do Evangelho, ouvir a leitura do livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A Escola das Almas. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Contemplou-a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa Jesus em responder: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo perguntou: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubeante: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, o divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições.
A sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar: que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Sem dúvida, atiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. A gente observa que Jesus aproveitava cada circunstância dos momentos junto das pessoas, dos seres humanos, para trazer uma lição. Busca na simplicidade do lar para mostrar à sogra de Pedro qual que é o objetivo da família, da convivência dentro do lar. Traz essa figura da lentilha quando é preparada para o alimento, né? E faz uma comparação da nossa existência. Então isso é uma coisa muito fácil da gente entender como que nós passamos pela existência terrena. Aquilo que nós vamos aprendendo como ele diz aqui, na fervura dos acontecimentos, é a nossa agitação do dia a dia, os trabalhos, as tribulações que enfrentamos, e em família a gente aprende essas lições para evoluirmos, para crescermos, desenvolver qualidades que nós ainda desconhecemos. E como ele disse aqui, a gente no convívio com pessoas que são diferentes de nós, que enxergam as coisas diferentes, que pensam diferente, a gente começa a enxergar a vida de um outro ângulo. A gente começa a aprender situações que só do nosso ponto de vista nós não temos condições de aprender tudo. Então nesse convívio, a gente começa a raciocinar de formas diferentes para a nossa evolução. Mas, com certeza, tem muitas situações que nós temos que exercitar muito a nossa paciência, a nossa tolerância, porque o lar nos oferece tudo isso aí, e muito mais, né? Mas é uma grande lição. Tudo começa dentro do lar. Toda a nossa história, toda a nossa existência, não só aqui na Terra, né? Mas mesmo no plano espiritual, tudo depende de um conjunto, de um grupo familiar que nos ajuda na nossa evolução, no nosso entendimento da vida. Não é verdade? Então agora nós podemos ir para o Evangelho. E nós estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 21, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Aqui agora já é instruções dos Espíritos, né? O título do capítulo é Bem-aventurados os aflitos. Então nós estamos no item 21, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos mais velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe
privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra à terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais o ver o mal. A sábia providência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoísmo desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabeis que os vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas vos afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados
E, se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Esta é uma mensagem de Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Como nós vemos, uma lição extraordinária, porque nós acreditamos que esta dor que uma mãe, um pai, pode sentir na separação de um filho, porque naturalmente se espera que o pai e a mãe, por ter uma idade mais avançada, deve se retornar à pátria espiritual antes dos filhos. É o que normalmente a gente espera, né? Mas existem situações que a vida nos coloca, seja como prova, seja como um desafio ou um obstáculo para nós exercitarmos a nossa fé, a nossa confiança no nosso Criador, aquela perseverança de saber que Deus nada faz sem um objetivo útil para o nosso crescimento, para a nossa verdadeira felicidade. Nós temos muita dificuldade de entender os desígnios da vida maior, porque nós nos identificamos muito somente com a vida terrena. Então, como diz Sanson nessa mensagem, a nossa visão é muito estreita, nós enxergamos muito pouco, não é? Somente as coisas transitórias aqui no plano físico. Nós ainda não aprendemos a lançar o olhar para a pátria espiritual, a vida futura, que é realmente a nossa verdadeira vida. A nossa existência real é como espíritos. Nós não somos esse corpo físico, nós não somos isso. Isso é um instrumento nosso, uma ferramenta de trabalho para a nossa evolução. Então, como nós vemos aí, existem situações que é melhor o jovem partir em plena força física do que se comprometer em seus desregramentos, complicando ainda mais a sua situação como espírito na vida espiritual, na vida imortal. E às vezes, esse espírito em retornando, às vezes não, com certeza esse espírito retornando, antes de provocar situações de dificuldade aqui na Terra, ele irá com certeza, através da assistência da espiritualidade maior, começar a enxergar a vida como realmente ela é, a essência que está na imortalidade da alma e os valores reais sendo filhos de Deus. Também nós temos que ver que espíritos se encarnam na Terra em missões e muitas das vezes são espíritos que cumprem aquele compromisso bem jovem. Finalizando aquele compromisso, retorna à pátria espiritual, não porque estava se complicando, mas porque a vida maior exigia a sua presença nas esferas maiores, mais altas, para um empreendimento ainda mais prioritário para a própria evolução. Então são situações que nós ainda não temos condições de entender. Por isso é que nós temos que confiar nessa providência divina que está sempre
o tempo todo nos amparando, nos dando recursos, meios, e onde nós devemos buscar sempre a oração, a meditação, a leitura do Evangelho de Jesus, que contém tudo o que nós necessitamos para nos sentirmos amparados, para termos mais coragem, mais confiança em nós mesmos, em nossas possibilidades e mais fé no nosso Criador, que provê tudo o que nós necessitamos. Então agora nós vamos fazer a nossa prece. Voltando a nossa meditação, nossos sentimentos e pensamentos para o Mestre Divino, nosso querido Médico das almas, Senhor Jesus Cristo. Senhor, com muita alegria, com nossos corações cheios de contentamento, renovados em nossas esperanças, queremos agradecer. Queremos, Senhor, nesses momentos de vibrações, envolver os nossos lares, nossas famílias, as pessoas com quem convivemos. A lição que nos foi passada nesta noite abriu novos horizontes para o nosso conhecimento, Senhor. Mas sabemos que é um início para o nosso trabalho real conosco mesmo, na nossa convivência com esses familiares. Por isso nós te pedimos, nos ajude a ser bons servidores dentro do lar, no convívio, doando tudo o que temos em favor daqueles com quem nós convivemos. E queremos também, Senhor, envolver nesta vibração, nesse pensamento de amor, de paz e luz que a Tua presença nos proporciona. Envolver aqueles que estão na pátria espiritual, espíritos amigos, espíritos familiares, também tantos espíritos carentes desse socorro espiritual, porque ainda não se descobriram como filhos de Deus, capazes de entrar em sintonia com o Pai, porque se afligem ao apego das coisas terrenas, transitórias. Por eles, Senhor, as nossas vibrações, esses que nos ouvem, queremos dedicar uma palavra de confiança em Deus, na providência divina, nesses espíritos que nos socorrem o tempo todo. Não estamos desamparados. Elevemos nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa certeza de que Deus está promovendo o melhor para nós. Somente o nosso pensamento ligado com essas esferas é necessário para podermos perceber o acréscimo de misericórdia que nos envolve. Senhor Jesus, queremos também que esta corrente de orações possa
alcançar a nossa coletividade, na nossa cidade, nas pessoas com quem convivemos, no nosso trabalho. Queremos envolver a nossa pátria. Nós que já consideramos como sendo o celeiro de luz do Teu Evangelho se refletindo para a humanidade toda. Ilumina o povo brasileiro, Senhor. Ilumina-nos, porque somos carentes desta luz, somos carentes desse alimento, somos carentes dessa fonte inesgotável da sabedoria que emana do nosso Pai, do nosso Criador, para que nós tenhamos mais segurança na nossa caminhada e para que nós possamos nos tornar instrumentos da Tua paz. Senhor Jesus, por aqueles irmãos que estão enfrentando dificuldades com a saúde física, cada um de nós trazemos nossas mazelas no corpo físico e nem sempre somos confortados pela medicina humana. Mas confiamos, Senhor, em Tuas palavras, porque estão presentes em nossos corações. Vinde a mim, todos vós que sofreis, todos vós que estáis sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu sou o grande médico das almas. Sim, Senhor Jesus. Confiamos nesse amor que dedicas a toda a humanidade. Te agradecemos por tanta misericórdia e queremos aproveitar para sermos espelhos desse amor, desta paz, desta luz, que possa se refletir de nós, nos nossos sentimentos, para os irmãos mais carentes, onde estiverem. E assim, queremos pedir permissão para finalizar, mentalizando esta palavra: gratidão pela Tua presença, gratidão pela vida, gratidão a Deus por nos envolver e nos reunir a todos nesse amor infinito. E como Tu nos dissestes, Senhor Jesus, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, aquela que o mundo não pode dar. Não turbe vosso coração, nem se arreceie. Eu estarei convosco até o fim. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, todos de boa vontade. Assim seja. Graças a Deus.